Oi, gente! Uma das perguntas que eu mais recebo no meu direct é: como faz pra terminar todo o edital antes da prova? E eu vim aqui dizer pra vocês que não precisa. Isso mesmo. Eu já fui convocada em mais de 10 concursos e eu nunca consegui terminar o edital. Por quê? Porque não precisa. Ficar tentando terminar o edital te consome uma energia, te consome um peso, uma coisa de eu tenho que conseguir, senão eu não vou ir bem, e você não precisa estar fazendo isso. Então vim aqui falar como eu fiz para não ter que fechar o edital para ir fazer a prova. Até porque, não sei vocês, mas eu nunca fui do tipo que consegui estudar muito antes, tipo assim, sem o edital aberto, consegui estudar. Eu esperava o edital estar aberto para mim conseguir focar em estudar para aquela prova, para aquele dia de prova. Nunca consegui, tipo, vai ter uma prova, tá previsto para tal dia, vou começar agora para ir me adiantando e tal. O que aconteceu algumas vezes foi, eu fiz uma prova e logo depois fiz outra prova que era da mesma banca. Aí eu aproveitei o que eu já tinha estudado antes. Agora começar antes, nunca consegui. Então tá, sem mais delongas, para você não ter que estudar todo o edital que a banca coloca lá, o que você vai fazer? Você vai mapear a banca para qual você vai fazer a prova. Sim, vai parecer que você vai gastar bastante tempo fazendo isso. E você vai gastar bastante tempo fazendo isso se for a sua primeira vez mapeando uma banca. Só que depois você vai economizar muito tempo estudando. E o que eu faço para começar a mapear uma prova? Geralmente, eu pegaria ali as 20, 25 provas anteriores que tem da banca. Só que a gente sabe que tem banca que não tem nem isso de prova disponibilizado, né? Que nem a última prova que eu mapeei, que foi o FAFIPA. Todas as provas que tinha disponibilizado, que a maioria eu tinha só porque eu realmente fiz a prova, porque eles não disponibilizam. Peguei todas essas provas e fiz uma classificação de conteúdos mais cobrados. Então, o que você vai fazer? Pegou lá a Unifil, pegou lá a VUNESP, né? Enfim, você vai pegar todas as provas que aquela banca aplicou com aquele mesmo edital, lembrando disso, porque, por exemplo, a VUNESP, ela vai fazer um edital, né, geralmente para os TJs e um outro edital se ela for aplicar em prefeitura, mas pegando aqui a banca FAFIPA, por exemplo, é o mesmo edital se a prova for de prefeitura, a não ser quando eles colocam lá psicólogo escolar, psicólogo social, alguma especificação. Unifil, mesma coisa. Várias provas que, agora, mais recentemente, eu não fiz nenhuma Unifil, mas vocês podem olhar, a maioria dessas bancas que são de prefeitura, que fazem mais provas a nível, assim, da cidade, né, dos municípios, essas bancas assim, elas fazem o mesmo edital para todas as provas. Então, você vai lá e confere, né, se essas 20 provas que você pegou, elas têm o mesmo edital, tá? Elas tendo o mesmo edital, você vai pegar e vai olhar prova por prova específico, nem precisa pegar a outra prova. Eu, como sou bem manual, eu faço isso fisicamente, né? Eu imprimo as provas, daí eu vou anotando no meu caderno, depois o George fez o gráfico pra mim. Mas eu coloco lá, tá, o que caiu? O que realmente estava no edital e que caiu? Então, caiu uma pergunta de desenvolvimento, eu vou lá e escrevo Psicologia do Desenvolvimento. Tava no edital com esse nome? Tava. Não tava? Tava com tal nome no edital, tava cobrando de tal forma. E coloco na frente um pauzinho, quer dizer, caiu em uma prova uma pergunta sobre psicologia do desenvolvimento. Se nessa mesma prova tem outra pergunta de psicologia do desenvolvimento, eu coloco 2 pauzinhos lá no psicologia do desenvolvimento. Eu vou lá e coloco, encontrei uma pergunta sobre código de ética, eu coloco código de ética e coloco um pauzinho, caiu uma pergunta nessa prova. Aí eu faço isso, né, em todas as perguntas de psicologia da prova e depois eu pego a outra prova. A outra prova eu olho, tá, dos itens que eu já tenho aqui, né, de psicologia do desenvolvimento, teve alguma pergunta? Teve 2 perguntas também, então já tô começando a perceber uma recorrência aqui. De código de ética teve? Não teve, então ela cobre em alguns e não cobre em outros, né, enfim. Faz isso com as 20 provas, ao final disso você vai conseguir ter um quantitativo de qual matéria que é mais cobrada, qual que é a matéria que é segunda mais cobrada, terceira mais cobrada, quarta mais cobrada e quinta mais cobrada. Você vai focar nessas 5 matérias.
e vai entender tudo dessas 5 matérias. Digamos que seja psicologia do desenvolvimento, código de ética, documentos psicológicos, psicopatologia e teorias da personalidade. Essas 5 matérias você vai saber como se fosse assim, né, o mais importante do mundo e vai focar nelas total. Elas vão ser sua top prioridade. As outras matérias que possam ter tido alguma recorrência, mas não tanto, você vai deixar ali em stand-by e vai pegar elas se você tiver muito bom nessas 5 principais. Se você tiver ótimo nessas 5 principais, aí você vai pegar essas outras. Por que eu digo isso? Porque geralmente a banca abre o edital e em 3 meses você já tem a prova. Então, o que vai adiantar você tentar saber um pouquinho de cada coisa e você não saber muito de nenhuma matéria a ponto de replicar na hora de fazer a prova? É o que eu digo sobre a questão da prova não querer saber. A banca não quer saber, ela tá nem aí se você é PhD, se você é mestre, se você quanto que você leu, quanto que você estudou para aquela prova. Ela quer saber o que você vai conseguir colocar lá, o que você vai conseguir colocar o X no lugar certo, o X na resposta certa. Então, você pegar 5 matérias e vai dominar elas. Dominou elas sobre o tempo? Tá. Aí pega a 6ª. Aí depois pega a 7ª. Aí pega a 8ª. Né? E outra coisa também. A questão de matemática, de português, de outras matérias, você pode fazer isso, a mesma coisa que você fez com psicologia. Claro, sobrar mais tempo também, porque a psicologia é prioridade, né? Pra você que vai fazer prova de psicologia. Pra você que vai fazer prova de outro concurso, de outra matéria, vale a mesma coisa. Pega específica, faz isso que eu falei, depois pega português. Português, na verdade, sinceramente, eu nunca estudei. Sempre fui assim, ó, tipo, beleza, português, mais ou menos isso aqui, é intuitivo, vou colocar isso aqui. Uma coisa que eu não sabia e que não ia ter como eu saber do nada e eu tive que estudar foi um pouco de matemática, mas sempre deixei assim pra finaleira do concurso mesmo. E daí fiz isso também. Qual que é as 3 operações principais que a banca FIPA cobra? É essa e essa. Então essas 3 eu vou saber fazer a continha e vou aprender. Até fiz uma música sobre a fórmula de Bhaskara. Enfim. E faz isso com o restante da prova depois. Mas o mais importante pegou essas 5 matérias, dominou essas 5 matérias. E daí você vai fazer o quê? Você vai utilizar aquela lógica que eu sempre uso. Se você leu 3.000 páginas de alguma coisa e você só consegue lembrar na hora da prova de 5, adianta muito menos de se você viu 500 páginas de alguma coisa e você consegue lembrar de fato de 50. Então, para isso, a segunda grande dica de ouro de hoje aqui vamos treinar a evocação da informação, né? Você conseguir pegar essa informação que você assimilou, que você acomodou ali e você conseguir, tipo, não ter aquele problema que todo mundo fala, eu sabia tudo, mas daí me deu um branco. Antes de entrar na prova, se me desse a prova como um trabalho, agora eu faria inteiro. Nossa, eu tô careca de saber de tal coisa, a prova parecia tão fácil, mas me deu um branco. Poxa, não adianta nada, né? Então, vamos focar em lembrar do que a gente precisa lembrar, porque pra saber se vai pegar aquele conteúdo, vai fazer o quê? Vai fazer sopa, né? Então, a gente vai treinar a evocação da informação. E como que a gente vai fazer isso? Eu tenho uma técnica que eu considero sendo a técnica assim, que mais deu certo. Toda a vida deu muito certo pra mim. Pra todo mundo que eu indiquei também deu bastante certo. E eu gosto bastante dela. Só que você vai poder fazer ela de 2 formas. Uma das formas se você é mais arcaico, se você é mais, assim, tipo, gosta de escrever, gosta de fazer anotação, gosta de, tipo, manualmente mesmo fazer isso, que daí você vai pegar e você vai fazer porque não adianta nada. Essa é a técnica certa e essa é a errada. Mas tá, então você é uma pessoa super do digital e eu vou obrigar você a escrever de caneta? Ou então você é uma pessoa super que só escreve de caneta e eu vou enfiar em você goela abaixo que você tem que fazer no digital que é melhor? Não, você escolhe qual que você acha melhor dessas duas que eu vou te falar e faz o que se adaptar melhor à sua realidade. Uma delas você vai comprar fichinhas pautadas, deixa eu pegar aqui. Fichinhas pautadas assim, ó. Aquelas 5 matérias principais que a gente já conversou. E você vai colocar uma pergunta de um lado e a resposta do outro, o gabarito do outro. E o que é importante na hora de fazer essas fichas? É como, mas por que eu não faço então, não respondo pergunta no que concurso? Enfim, alguma plataforma que tem aí na internet
de responder questões de concurso. Porque isso aqui não é uma questão de concurso. Isso aqui é uma ficha para você memorizar e conseguir evocar informação. Tanto é que, para você fazer essas fichas, a minha recomendação é que você, na hora de perguntar, você coloque mais informações a ponto de, ao ser perguntado, ao escutar a pergunta ou até ler para você mesma a pergunta, você já grave as informações que estão ali na pergunta. E na hora de responder, que você seja breve, que você coloque ali, ó, uma palavra, duas palavras, uma frase, duas frases no máximo. Porque você vai ter que lembrar sem ter opções, né? Então, para você lembrar sem ter opções de múltipla escolha, você precisa ter uma coisa assim bem objetiva. E essas fichas, gente, sério, tem ficha que eu fiz há 5 anos atrás. O que eu aprendido em fichas, eu lembro até hoje. Eu não tenho dificuldade nenhuma de responder qualquer uma das minhas fichas. E se você vai usar essa técnica aqui, ó, do papelzinho mesmo. E você tem ali, tá estudando junto com alguém, tá se preparando para algum concurso junto com alguém, ou para vestibular, enfim. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma prova com outra pessoa, certo? Então faz sentido vocês terem as mesmas fichas, né? As fichas iguaizinhas. Então você, com as fichas iguais da outra pessoa, você vai reunir que aquela ficha sua, você vai perguntar para ela e ela vai perguntar para você. Quando a pessoa te responder, se ela te responder errado, você coloca num cantinho separado. Se ela te responder certo, você coloca em outro cantinho. Depois você pergunta só as que ela errou da outra vez e você vai assinalando quantos acertos e quantos erros. O que eu gosto muito de fazer? Como se fosse um jogo, como se fosse uma competição. Quando a gente conseguir fazer 20 certas seguidas, a gente vai ganhar tal coisa, um reforço positivo, né? E daí, o que ela errou, depois você pega só das que ela errou, que daí é um nível mais difícil ali pra ela, e pergunta. Só que, pelo amor de Deus, não vá fazer isso com o seu colega que tá estudando medicina e você tá estudando educação física. Não vai te agregar em nada, vai ser uma perca de tempo. Tipo, não vai ser uma perca de tempo porque ela vai te perguntar e você vai perguntar pra ele, mas fica muito confuso. Pega alguém que tá fazendo a mesma área que você, pro mesmo concurso que você, tá estudando coisas parecidas. Por quê? Quando você pergunta pra pessoa e espera ela responder, você também tá aprendendo. Então a gente está otimizando assim, ó, a pessoa tá tentando evocar informação, mas você já tá lendo para perguntar para ela, tá tentando dar dica para ela acertar. Então, a memorização disso em dupla, que vai fazer o concurso junto, é muito boa. Você também pode não ter um colega, né? E pode querer perguntar, tipo, pra você mesmo. Você faz a perguntinha pra você, tá do outro lado a resposta, você não vai conseguir ver. Você tenta lembrar e você assinala. Eu acertei uma vez essa, eu errei, coloque em outro lugar. Ou pode pedir pro irmão, pro namorado, pra amante, pra avó, pra tia, pra quem for, pra perguntar pra você como se fosse um joguinho, né? Mas se tiver alguém que tá ali fazendo o concurso junto com você, do mesmo concurso, ótimo, maravilhoso. E se você é mais do digital, não gosta de coisas físicas, não lê material físico, gosta mesmo do PDF no computador, gosta de coisas assim mais tecnológico mesmo, né? Que isso aqui é bem arcaico dos maias e dos astecas. Mas eu sei que tem gente que gosta, tem gente que é estudante que gosta de coisas assim raiz mesmo. Você pode usar um aplicativo que eu descobri há pouco tempo, que eu gosto bastante, que é o Anki. Lá você pode criar baralhos com as suas fichas. E você pode fazer os baralhos assim, ó. Baralho de psicopatologia. E você vai lá e cria a ficha e já cria a resposta da ficha e deixa lá anexado. Aí você vai lá e coloca assim, baralho do código de ética. Aí vai lá e escreve suas fichas sobre o código de ética e as respostinhas dele. E fica um aplicativo no seu celular. Se você tiver Android, ele é totalmente gratuito. Se você tiver iPhone, você vai ter que pagar uma quantidade mensal, mas é bem irrisório também o valor mensal que eles cobram. E você vai responder, e o mais legal, gente, é que ele calcula a curva de esquecimento. E ele vai te dar de volta as que você errou no tempo já programado. Então essa questão de colocar na caixinha do acerto, na caixinha do erro e depois perguntar só que errou, ele faz sozinho. O que você acertou, ele demora mais para te perguntar de novo, porque você acertou, então ele entende que aquele conteúdo tá mais... claro, tá mais ali naquele momento certo na sua cabeça, né? E só que ele vai perguntando também, quando passar do tempo, ele vai perguntando aquela que você já acertou uma outra vez. E a que você errou, ele pergunta mais rápido.
Então esse aplicativo é muito bom, muito legal, agiliza bastante o estudo e o mais importante de tudo, gente, é o que eu vim falar pra vocês aqui hoje, é essas duas coisas. Essas duas coisas são fundamentais. Considero assim que eu queria saber disso antes, mas é claro, né, a natureza não pula etapas, a gente vai aprendendo e por isso que, enfim, ninguém começa perfeito já, né? Mas essas duas coisas eu, de coração, dou essa dica pra vocês hoje. Primeiro, não perca tempo se atormentando de preciso zerar esse edital pra mim conseguir bem na prova, você não precisa fazer isso. E segunda coisa, você precisa treinar a evocação de informação. Então vai lá, mapeia as suas provas, as provas da banca que você vai fazer o concurso, a prova, o que seja, né? Vale pra qualquer coisa isso. E treine a evocação da informação, que é a informação lá parada na sua cabeça que depois que fez a prova, eu sabia de tudo, mas não consegui lembrar, não serve pra fazer nada, né? Então, vamos estar treinando. De novo, mais uma vez, vai ficar bem educativo. Mapeia a sua banca e você vai evocar essa informação. Essa informação vai estar na ponta da sua língua na hora de você fazer a prova, ok? Então, deixe seu like aqui, salve pra você ver outra hora que você estiver aí se atormentando que precisa zerar esse edital, que você não precisa fazer isso. E até mais. Beijinhos. Tchau, tchau.